Vou comentar aqui o caso do PC Siqueira. Só recapitulando, todo mundo já sabe qual é o caso do PC Siqueira, mas vazou uma conversa dele compartilhando foto ou print de um FaceTime que ele teve com uma mulher, no qual ela expôs a filha de 6 anos com uma atitude sexual, ou seja, com uma razão sexual, e ele então teria compartilhado isso com outra pessoa, e isso já seria uma coisa recorrente que já estava acontecendo há muito tempo e vazou agora. Aí ele fez um post no Instagram dizendo que aquilo tudo era fake, que era fácil fazer um fake de uma conversa, só que aí saiu um monte de áudio dele confirmando isso, e áudio com emoção, com tom de voz, com jeito de falar, com... enfim, um áudio que um deepfake, por exemplo, seria muito difícil alcançar esse nível de fidelidade, de qualidade. E algumas pessoas que trabalham com deepfake já vêm falando que o deepfake costuma ainda ter falhas, costuma ser ainda detectável que um certo áudio é um deepfake, e esse áudio é verdadeiro demais para ser um deepfake, e ele confirma que teve atração lá pela menina de 6 anos e que isso é uma coisa recorrente, que isso é uma coisa que já vem acontecendo. E esse foi só o caso que vazou, certo? Isso não quer dizer que é o único, é o que vazou. Pode existir outras coisas aí no meio, pode ter muita coisa envolvida. Então eu tô fazendo esse vídeo não para ser uma fofoca, porque isso aqui não é canal de fofoca, mesmo que possa parecer algumas vezes. Eu tô fazendo esse vídeo para falar sobre ética. O foco desse canal é ética. Todo mundo tá falando sobre alguma coisa que envolve ética. Então eu tenho muita coisa a dizer sobre isso, sobre ética. Eu acho que eu nunca cheguei a tocar nesse assunto de pedofilia aqui no canal porque me dá ódio. Que me dá muito ódio, porque eu não consigo acreditar que tem alguém que possa argumentar a favor disso. Porque se eu tiver que ficar argumentando, se eu tiver que ficar explicando e a pessoa ainda discordar de que, ainda disser que pedofilia é uma coisa permitida, eu vou morrer de ódio, vou quebrar as coisas, quebrar a janela. Então eu não vou ficar discutindo, eu não vou ficar contra-argumentando, não vou ficar fazendo vídeo-resposta de alguém que discordar que isso é crime. Pra mim, quem discorda que isso é crime é um doente. Pra mim, em primeiro lugar, se você discorda que isso é crime, você é doente. E eu não vou ficar contra-argumentando, só vou falar meus argumentos uma vez. Então é o seguinte. Uma criança não tem noção do que é atividade sexual. Ela biologicamente não tem noção. Então ela não poderia saber o que está acontecendo ou saber as consequências disso acontecer, de alguma atividade sexual com um adulto. E as crianças todas que sofrem pedofilia ficam traumatizadas. Todas que sofrem abuso sexual ficam traumatizadas, têm problemas no futuro, problemas psicológicos, problemas com depressão, algumas se suicidam. Enfim, isso destrói a vida da criança, certo? Precisa dizer mais alguma coisa? Destrói a vida da criança. Precisa de mais alguma justificativa ética? Então existe por aí todo tipo de podridão, pessoas que usam criança, pessoas que abusam de criança, pessoas que pagam para abusar de criança, crianças que são mantidas como escravos, enfim, todo tipo de podridão, as maiores podridões que você possa imaginar existem por aí. E ainda vinha alguém discordar de que isso é crime, sinto muito, só tenho a te informar que você é um doente, vai se tratar ou sei lá o que você vai fazer. Então eu espero que já esteja claro que isso está fora de discussão, se discutir se isso é agressão ou não. Agora, você pode dizer assim, mas ele só baixou uma foto, ele não teve contato com a criança. Ele participou de um FaceTime onde a criança foi abusada, certo? Ele estava lá online, então teve participação e isso já era recorrente. Isso foi só o que vazou, certo? Não vamos pensar que só porque uma coisa vazou e o que não vazou não existe. Só existe o que vazou, certo? Isso é só um sinal, isso é só uma coisa que apareceu, tá? Lembrando que eu não tô acusando ninguém de nada, estou falando de evidências. Estou falando que as evidências estão apontando para isso, certo? As evidências estão aí. Não fui eu que criei, não fui eu que inventei. Só tô falando sobre os fatos. Não tô inventando ou julgando, ou dando uma conclusão, ou dando veredito. Só estou mostrando o que existe, o que tá aí. Então tá, esses áudios muito fidedignos, que parece muito a voz da pessoa, com emoções específicas, falando coisas específicas, com trejeitos específicos. As pessoas que trabalhavam com ele, o Rafinha Bastos e o Cauê Moura,
se desligaram já totalmente, já desativaram todo o trabalho lá do canal, que era dos 3. E falando eticamente, o que você precisa para um crime são evidências. Você precisa de evidências de um crime, certo? A ética não depende de autoridade, não existe autoridade ética. O Estado se diz autoridade ética, mas na verdade ele é só uma gangue. Se você julgar um crime e não estiver se baseando nas evidências, eu não sei no que você está se baseando. Em milagres, em clarividências, não sei. O mais importante agora é descobrir o resto. Porque vazou uma coisa, uma informação. Agora tem que se descobrir o resto. Todas as medidas possíveis deveriam ser tomadas para vazar todo o resto, todas as outras informações, para arrancar todas as outras informações envolvendo esse caso, salvar as vítimas, que são essas crianças que podem ter sua vida completamente destruída, precisam ser salvas, estão certamente numa situação de altíssimo risco, sendo abusadas sexualmente, e precisam ser salvas dessa situação. Então, o mais importante do que punir os criminosos agora é descobrir tudo o que aconteceu. Todos os envolvidos, todas as vítimas, ou o máximo possível, né? Porque existe aí muita rede com muita podridão e você não vai descobrir tudo, você não consegue descobrir tudo. Às vezes vaza uma coisa e você não descobre o resto. Agora, eu tô vendo muito libertário e muito direitista relativizando o crime. E quando eu digo relativizando, eu digo associando a outras coisas que não tem nada a ver com crime, assim como as feministas. O que as feministas fazem? Elas dizem que a culpa dos estupros é de todos os homens, é da cultura do estupro. Não é do estuprador. Ou seja, a culpa do estupro não é do estuprador, não é da pessoa que fez o crime. Não, é de todo mundo. Todos os homens que propagam, apenas pelo motivo de você existir, você propaga a cultura do estupro. Então é isso que as feministas dizem. Que são de esquerda, a esquerda usa esse tipo de discurso, a gente já sabe, mas agora eu tô vendo a direita usar o mesmo discurso, eu tô vendo os libertários usarem o mesmo discurso. Por exemplo, dizendo que então é porque a esquerda incentiva a pedofilia, é porque a esquerda incentiva o crime, é porque o humor negro, porque o Rafinha Bastos fez uma piada de humor negro. Ou seja, agora a direita e libertários estão querendo censurar piada. Estão querendo dizer que piada mata pessoas, que piada comete crimes. Mas eu não gosto de humor negro. Mas eu não acho o Rafinha Bastos engraçado. Não importa. Pode ter alguém que gosta, pode ter alguém que acha. Ou mesmo que não seja. É liberdade de expressão. Isso é ser contra a liberdade de expressão e relativizar o crime. Porque agora não é o abuso de uma pessoa, de uma criança que é o crime. Não, falar pode ser crime. Falar uma piada pode ser crime. Ou você pode dizer assim também, mas e no futuro vai ter uma realidade virtual, vai ter robôs perfeitamente humanos, e o pedófilo vai poder ter uma realidade virtual lá e robôs e não vai precisar fazer nada com pessoas. Primeiro, a gente não tá nesse mundo ainda. E segundo, esse não é o caso aqui. O fato, o objetivo que a gente tá falando aqui não envolve criança de verdade, atividades com crianças de verdade. Certo? Então eu nem vou tocar nisso aí de realidade virtual, de robô. A gente tá falando aqui sobre um caso envolvendo pessoas de verdade. E aí vocês estão fazendo a mesma coisa das feministas. Coletivizando a culpa de um crime, que é uma atitude lixo, uma atitude que eu nunca deveria esperar de um libertário, e também sendo contra a liberdade de expressão, porque se você diz que piada é crime, aí agora você é contra a liberdade de expressão. Não importa se ela é boa, se ela tem graça, se não tem graça, se é ofensiva, se não é ofensiva, certo? Se uma piada é proibida porque é ofensiva, a gente tá num nível já de censura, certo? A gente não tá mais falando sobre propriedade privada, liberdade de expressão. Outra coisa é que o humor negro só tem graça por ser errado. Todo mundo que ri de humor negro sabe que é errado, certo? Ninguém ri de humor negro achando que é bom, que é certo fazer o humor negro, fazer aquilo que tá falando no humor negro. Se você quer acusar o Rafinha Bastos ou qualquer humorista de qualquer coisa, você vai ter que arranjar evidências de que ele tem alguma coisa a ver com isso. E não tem nenhuma, certo? Não existe até agora nenhuma, então é simplesmente ridícula, de uma mentalidade lixo, ridícula você querer associar uma coisa que não tem nada a ver. Então é isso, acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse caso. Mas você tá falando sobre notícia, você tá falando sobre fofoca, você tá falando sobre coisa ruim. Bom, eu tô falando sobre um assunto
diretamente envolvido com ética, diretamente ligado à ética. É só a ética que pode dizer o que é certo ou errado, o que é legal ou ilegal. A gente tá falando de ética. Então se eu, que tenho um canal especializado em ética, não posso falar sobre isso, então eu não posso falar sobre nada, ou ninguém pode falar sobre isso, então você me explica aí também que regra é essa, certo? Então é isso, uma das piores coisas que já vazou, só que o pior de tudo não é vazar isso, o pior é não vazar. O pior é as coisas que não vazaram, certo? A gente tem que vazar o resto, tem que vazar tudo. Tudo que tiver envolvido com isso tem que ser vazado, a informação tem que ser conseguida de qualquer jeito possível. Tudo que puder ser feito para arrancar todas as informações e saber todos os detalhes, identificar todos os culpados e todas as vítimas, deve ser feito e a prioridade máxima acima de tudo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.